Então, irmãos, veja bem. Deus criou no primeiro dia, os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E tudo se clareou. E disse: haja separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia e as trevas noite. E Deus gostou, viu que era bom. No segundo dia, e Deus tinha criado as águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra, porém, era sem forma e vazia. E depois fez Deus a expansão, e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e manhã o segundo dia. No segundo dia, então, ele fez a separação das águas e a expansão. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E ele juntou aquela água num lugar só. Por isso que as pessoas falam assim, vou te falar agora, você vai entender. Ah, o aquecimento global vai fazer a água do mar subir e vai destruir tudo. É mentira, irmãos. É mentira. Tá bom? Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Você vai entender. Vou te dar um baita de um exemplo para você entender. Pega uma bacia de água e agora ponha dentro do congelador, pega dentro do seu congelador, um gelo, tá bom? Bem grande. Põe ali um gelo dentro de uma panela, faz um gelo numa panela grande, assim, uma bacia maior do que a panela, bem maior. Enche a bacia até na borda. Agora você vai trazer aquele gelo que você fez e vai pôr na bacia, na água que já está cheia. Na hora que você colocar o gelo ali, o peso do gelo vai entornar a água. Então, a partir do momento que o gelo for derretendo, ele vai recompondo a água que ele entornou, porque o peso dele completa a água daquela bacia. Entendeu? Quando o gelo está derretendo, o peso dele jogou pressão na água para a água fazer assim. Então, a água já está no limite dela. E quando ele vai derretendo, no ciclo natural da Terra, a água também vai evaporando pelos raios do Sol, tá certo? E vai retornando e congelando de novo. Então não existe aquecimento global, irmão. Isso é mentira. Não existe. Existem ciclos. Dizem que existem ciclos. A cada 30, 40 anos se repete um muito frio, se repete um calor maior. A cada 50, 70, 100 anos repete esse frio, repete esse calor. São ciclos naturais que Deus criou. Amém? Então não existe esse trem de aquecimento global, de ter perigo de inundação porque gelo vai derreter. Nada disso, tudo mentira. E Deus pôs limite para as águas. Ainda que chovesse, e ainda que derretesse todo o gelo do mundo, Deus pôs limite para as águas. A única coisa que ia acontecer é aumentar a pressão dentro do fundo d'água. Para você entender isso, olha um extintor de incêndio. O que fica dentro dele fica sob pressão. Entendeu? Essa é a forma que Deus fez com a água. Ele pôs limite, falou: ajunte-se a água e apareça a porção seca. Então a água se pressionou e ficou num lugar apertado, mas ela só sai dali com a ordem de Deus. Chova o tanto que chover. A ordem é dele, ela vai obedecer. E chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento das águas ele chamou de mar. E disse Deus: produz a terra erva verde, e dê semente e árvore frutífera. E foi o terceiro dia. Glória a Deus. E no quarto dia Deus criou os luminares. E fez Deus os dois grandes luminares no quarto dia, o sol e a lua. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Então fez o sol e a lua. E disse Deus: produzam as águas abundantemente,
répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias, o réptil, todo réptil, e todas as espécies, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E Deus disse: crescei, multiplicai-vos, frutificai e enchei as águas e se multipliquem na terra. E foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras em toda a terra conforme a sua espécie, e assim se foi. E fez Deus o homem no sexto dia. E no sétimo dia, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. No sétimo dia, Deus descansou, irmãos. Porque o sétimo dia é o sábado, domingo é o primeiro dia da semana. Então, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 4, continuando a leitura, diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia em que o Senhor Deus, tá? Vou te dar uma dica aí, chama Deus de Senhor, tá? É Senhor. Ele é o Senhor. Viu? Se a gente chama um calça cagada de um juiz de senhor, de doutor, de meritíssimo. Se a gente chama um policial, um detetive, um policial militar, um delegado, um coronel, um general do exército de senhor, quanto mais aquele que criou tudo. Viu? Cuidado com a reverência e o respeito que você tem que ter com Deus. Tem um monte de hino aí de cantor meio coisado que fala: Deus, você o quê, rapaz? Você é doido. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Quando você chegar diante do Senhor, seu joelho vai dobrar, seu rosto vai encostar no chão, você vai adorar. Você vem querendo chamar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis de você. Cuidado. Cuidado com o desrespeito. Cuidado com a falta de reverência. Cuidado com não saber a sua posição diante de Deus, tá? Você não é especial para Deus, a ponto de pensar que você vai chegar no céu, já vai lá dar um abraço nele. E aí, Deus, eu tava lá ganhando. Não, mas não é assim não, meu filho. Você vai chegar lá e dobrar o joelho. João, na ilha de Patmos, ele andava com Jesus, mas quando ele viu Jesus em glória, com o corpo transformado, ele perdeu a força do corpo e caiu com o rosto em terra, como se estivesse morto. Você respeita o Altíssimo, rapaz. O soberano, o grande eu sou, e o seu Filho, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Nossa posição diante dele é de joelho, com muito respeito e reverência, e com o Espírito Santo de Deus. Eu vejo pessoas desrespeitando o Espírito Santo de Deus o tempo inteiro. Chega dentro do culto, começa um culto, o pastor, Espírito Santo, o senhor é bem-vindo aqui. Como é que você fala para o dono da casa que ele é bem-vindo na casa? Você é doido? O seu Espírito Santo tem liberdade aqui, a casa é dele. Ele é que manda na gente. Ele é que converte o homem, ele é que convence. Ele é que dá os frutos, os dons, é dele. Aí o comédia vai lá, se achando tão importante, para dar bem-vindo ao Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Isso não chega a ser uma blasfêmia, não, mas é um desrespeito. A casa é dele. Em nome do Senhor Jesus, entenda a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Vou enviar o Consolador. Se o Consolador, se nós não vamos ficar órfãos, órfão é pessoa sem pai e sem mãe. Se o Espírito Santo de Deus veio em forma se o Senhor Jesus usou a palavra não vos deixarei órfão, é porque ele veio em substituição a ele, como nosso pai, como nosso cuidador, como nosso Senhor, como nosso líder, como nosso chefe, como nosso guia. Amém? Entenda isso. Entenda isso. Ponha-se debaixo da autoridade do Espírito Santo. Você não tem mais autoridade do que ele, você não é superior a ele. Nunca foi. Ele é onisciente, o Espírito Santo é onipresente, é onipotente.
Você é um calça cagada. Tá? Tá dado o recado. Viu? Medite nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Medite nessa palavra. Glória a Deus. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Que o Senhor Deus fez. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Um vapor subia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Saía um rio. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra era bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel, que é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus já pôs o homem ali para trabalhar, lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, uma idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então, quem deu o nome a todos os animais foi Adão. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, somente até aqui, irmão, vamos fazer algum comentário aqui. Presta bem atenção, deixa eu ser bem claro com vocês, irmãos. Deus disse: haja. Aí aconteceu o primeiro dia. No princípio criou Deus, o Senhor, os céus e a terra, e houve céu e terra. E disse Deus, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, por cima das águas, na face do abismo. Deus criou dia e a noite, o sol e a lua. E foi criando, dia após dia, os céus, a separação das águas, os animais, as árvores frutíferas, o homem e depois a mulher. Então, preste bem atenção nessa palavra, irmãos. Quando Deus criou tudo, começou-se a história da terra. Então,
de acordo com a Bíblia, né? Vamos falar com a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus, a Terra hoje tem aproximadamente 6.021 dias. É o que ela tem. Por quê? Porque Deus criou o homem, e de acordo com a genealogia do povo de Israel, que eles guardam lá, tem lá o livro das crônicas, quem reinou, quem viveu tanto tempo e tempo e tempo. Então eles têm lá quem gerou quem desde Adão e quem viveu quantos anos. Então, baseado nesses anos que cada um viveu desde Adão, de Adão até Abraão teve 2.000 anos. De Abraão até o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, 2.000 anos. Então foram 4. Do Senhor Jesus até hoje, 2.021 anos. 6.000. Então nós estamos entrando no 6.000 ano. Na verdade, existem anos perdidos. Por um motivo ou outro. Antigamente, poderiam alguns reis, algumas pessoas, a contagem dos anos de Israel é diferente da nossa contagem, se você não sabe disso, dos anos. Então, existem anos perdidos. Mas assim que interar o 6.000 ano, aí começa o período do milênio, o Senhor Jesus está voltando. Por isso que nós temos que não saber o dia. Por isso que é 6.021, na verdade nem chegou nos 6.000 ainda. Se você não entende o que eu estou falando 100%, você vai ler a Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. A Bíblia nos relata que Satanás será preso por 1.000 anos depois do arrebatamento da igreja, depois do Apocalipse e da batalha do Armagedon. Então Satanás vai ser preso por 1.000 anos. Quando isso acontecer, vai ser o descanso. Então nós estamos entrando, completando, na verdade, o 6.000 ano. Amém? Mas isso é um assunto para outro dia e Deus vai nos dar a graça de poder fazer essa pregação. Vamos orar. Eu vou te ensinar a oração da fé que salva a sua alma, tá bom? Para que você possa se converter ao Senhor Jesus. Eu vou te ensinar a oração da fé que tira a sua alma da condenação eterna e te dá o direito de vida eterna com Deus. Amém? Então vamos orar. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite no meu coração e a minha mente, para eu não pecar contra ti, que ele guarde a tua palavra dentro de mim. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Senhor Deus, me recebe agora como teu filho, como teu servo, porque aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Senhor Deus, abençoe a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa aqui de São Geraldo do Machio que está ouvindo esta pregação. Deus abençoe a cada pessoa. Senhor, que todos nós possamos entender que o Senhor está voltando, que o Senhor Jesus está voltando, que nós temos pouco tempo, que esta é a geração do arrebatamento da igreja. Deus, que nós possamos ganhar almas para o Senhor. Abençoe cada família aqui do Baixio, Deus. Que cada servo do Senhor se una comigo em Deus, Senhor Deus, para ganhar almas. Que cada servo do Senhor esteja ao meu lado, trabalhando junto comigo para juntos ganharmos almas para o Senhor. E aqueles que se opõem a nós, que se manifestem que são filhos do diabo. Porque todo aquele que é filho do diabo se levanta contra a palavra de Deus. Em nome de Jesus, abençoe, Deus, cada morador aqui de São Geraldo do Baixio, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. E que a palavra de Deus pregada nessa rádio entre no coração de cada ouvinte, e que todos venham aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém.